Quando eu acordo, eu já aplico meus hormônios. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir ao protocolo do Marcão dos Venenos. Lembrando, logicamente, que aqui não existe qualquer tipo de incentivo ao uso de esteroide. A gente traz tudo isso aqui a título de informação e eu vou reagir como médico, trazendo as informações que você consegue utilizar para o teu dia a dia, né? Para você ser mais o que munido de informação de qualidade, para não sair fazendo besteira por aí. E logicamente que tudo que ele faz aqui é porque ele tem essa estratégia, ele é um atleta que vive disso, ele decide colocar sua saúde em risco e logicamente que você não deve fazer esse tipo de coisa, tá bom? Isso aqui é um excesso, mas a gente vai discutir ponto a ponto o que é que faz sentido, o que é que talvez não faça, para você, ó, sair à frente de todo mundo, tudo bem? Lembrando de deixar sempre o teu like para mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida, você vê que não tem besteira, que eu como médico falo, me responsabilizo pela informação que eu passo, e eu quero que você me dê esse feedback e logicamente se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos combater qualquer tipo de mentira sobre esteroide anabolizante, qualquer tipo de situação também apológica e trazer saúde para as pessoas, tudo bem? Vamos aqui iniciar. Coloquei o vídeo no 1,5, mas vai dar pra gente conseguir entender direitinho. Vamos lá. Por enquanto tá 900 miligramas de testosterona enantato. Bem, primeira coisa que ele tá utilizando é testosterona. Quando a gente fala de homens, de forma geral, a gente precisa de testosterona, pelo menos ali em dose fisiológica, para manter o quê? A função sexual, o humor, a disposição. O que é que ele tá usando aqui? 900 miligramas de testosterona. É uma dose altíssima, tudo bem? 100 miligramas por semana seria a dose de reposição. O enantato de testosterona, gente, não é vendido no Brasil de forma lícita, ele é vendido somente no mercado clandestino, mas nós temos uma alternativa a ele, que é o cipionato de testosterona, que tem a propriedades farmacológicas muito parecidas e dá para ser utilizado no local, né, no lugar. Então a gente tem que ter essa noção. Quando ele está falando aqui de 900mg, ele está falando de 9 vezes a dose fisiológica de testosterona, só de um dos esteroides que ele está utilizando, quase 1 grama. E ele tá, né, fazendo aqui então uma dose que a gente não tem estudo científico, então a gente não sabe ao certo qual seria o desfecho clínico disso, nem no curto, nem no longo prazo. O que, que a gente tem, Gabriel, de estudo com enantato? Até quantos miligramas? Até 600 miligramas por semana, que é uma dose ainda bem razoável, bem alta, até para a maioria das pessoas, tudo bem? 550 mais ou menos tá dando de Primobolan. Tá usando 550 miligramas de Primobolan, que é um enantato de metenolona, tudo bem? É um esteroide que não é tão anabólico, mas tem um potencial anabólico que não é tão androgênico. Ele é muito utilizado por mulheres, justamente porque ele não é tão androgênico, e utilizado por atletas nessa fase aqui de final de preparação, que é onde ele tá. Ele tá aqui próximo ao momento de competir. Então ele tá usando ali como se fosse uma coisa a mais para dar um efeito anabólico, sem ter tanto efeito androgênico, que são os efeitos adversos, tá certo? Logicamente que, como não é vendido no mercado lícito nessa forma, ou não é tão encontrado, tá certo? A gente não pode dizer que existe segurança, porque no mercado clandestino é um esteroide extremamente falsificado. Justamente por quê? Porque ele tem uma grande popularidade e para produzi-lo, né, é muito caro. Então, a galera ali no clandestino vai muito produzir um negócio que é caro pra caramba, vai botar outras coisas ali e vender como se fosse. E aí você já sabe, né? Quando você encontrar um Primobolan barato, certamente é algo que está contaminado com qualquer outra coisa. Pode ser testosterona, às vezes é masteron, mas enfim, Primobolan mesmo é muito difícil encontrar. A gente tem também como manipular na forma de acetato de metenolona, que é oral, em farmácia de manipulação, mas assim, custo-benefício, pelo menos ao meu ver, é muito baixo, principalmente para homens, né? Para mulheres pode até ser uma opção. 500 de Trembolona acetato e 500 de Trembolona enantato. Rapaz, ele tá usando 1 grama de trembolona. Aí você quer copiar o protocolo desse cara, você vai morrer, né? Assim, vai ficar maluco. É muita coisa, gente, é muita coisa, né? 1 grama de trembolona, e aí ele faz essa mistura, né? Acetato com enantato. O enantato vai ser um éster mais longo, que vai liberar, né, na circulação por mais tempo, e o acetato é um éster mais curto, que vai ficar menos tempo na circulação. Mas é aquela coisa, né? A dose é tão alta que às vezes nem faria diferença de colocar um ou outro. No final das contas vai acumular e empilhar da mesma forma. Geralmente a galera prefere utilizar só o acetato, justamente porque quando começa a ter efeito colateral, o acetato sai rápido do corpo, diferente do enantato de trembolona, que vai demorar mais tempo, e aí acumula mais no corpo e gera, né, aqueles efeitos colaterais de forma mais proeminente,
Quais são os colaterais, Gabriel, que são mais proeminentes da trembolona que a galera mais relata? Colaterais neuropsiquiátricos. Então, é o cara ficar estressado, o cara ficar agressivo, o cara ficar irritado por qualquer coisa, atrapalhando relações interpessoais. Então, assim, é bem complicado. Lembrando que a gente não tem estudos, né, randomizados, controlados em seres humanos com trembolona, então muito do que se sabe acaba sendo o quê? Empirismo, baseado no que a galera faz no meio do fisiculturismo, que é bem complicado, até em relação a efeitos colaterais. Então 500 de enantato de trembolona, 500 de acetato de trembolona, totalizando 1 grama de trembolona. O Primobolan tá dando mais ou menos uns 550, né, por semana, e a testosterona, por enquanto, tá 900 miligramas também por semana. Talvez eu aumente, talvez mantenha nisso aí. Isso é os hormônios injetáveis. E aí depois eu venho na parte da manhã. Rapaz, isso aí é só de injetável, ele tem mais hormônio que ele vai utilizar. Em jejum, eu vou estar usando aí, ó, oxandrolona. Tô usando no dia 100 miligramas. 100 miligramas de oxandrolona. É uma dose altíssima, tá certo? É uma dose altíssima. Vai dar 700 miligramas por semana. Cara, é um negócio assim, extremamente absurdo, né? É lógico, ele é um atleta de fisiculturismo pesado, mas enfim, né? É uma dose bem alta. Pra você, por exemplo, que é usuário recreativo, se for utilizar, cara, você vai gastar horrores e vai se ferrar com a saúde. É uma dose muito alta. Qual é a dose máxima de oxandrolona que já foi estudada em seres humanos? 80 miligramas por dia, que é uma dose já muito alta, tá? Não tem essa necessidade de chegar nessa dose, mas já foi estudada essa dose, tá bom? Agora 100 miligramas é um negócio bem complicado. E ele tá misturando já com muitos outros esteroides, né? Vamos lá. Só que eu uso ela dividido em 4 vezes no dia. Então eu tomo ela em jejum, na hora que eu acordo, antes de fazer o EJ. Eu tomo 30 miligramas. Depois eu tomo 20 miligramas no hora do almoço. 30 miligramas pré-treino. E antes de dormir, mais 20 miligramas. Então, tá. Ele faz a estratégia de tentar colocar, né, antes da atividade física, tanto no aeróbico quanto antes do treino, as doses maiores, né, do esteroide oral, provavelmente pensando em melhorar o desempenho de maneira aguda por conta dos efeitos não genômicos dos esteroides. Que é uma teoria que a gente tem, mas se existe essa teoria a gente pode testar, porque teoricamente poderia ser tomado em qualquer horário do dia, teoricamente antes da atividade física poderia melhorar o desempenho da atividade de forma aguda. A gente sabe se vai acontecer? Não, mas já que existe essa possibilidade, uma das estratégias é fazer isso. Acredito que seja isso que ele está querendo fazer aqui, tá bom? Fracionado aí a oxandrolona. Outro também que eu estou fracionando é o GH. O GH também estou usando ele 4 vezes no dia. Estou usando ele 2 UI quando eu acordo, 2 UI na hora do almoço, 2 UI pré-treino e 2 UI pós-treino. Ele está usando aí 8 UI de GH, né? Ele está usando em vários horários do dia. Existe uma ciência que vai dizer qual é o melhor horário? Não, né? Existem várias possibilidades. Tem gente até que prefere colocar antes de dormir. Mas assim, de qualquer forma, o pico do GH vai ser pela noite. Então, se ele utilizar antes de dormir, ele vai estar meio que suprimindo o eixo dele ali de produção natural sem necessidade. Então, eu acho que ele pensa na estratégia que ele pensa, não sei exatamente o que ele está pensando. Colocar durante o dia, aproveitar esses outros períodos e deixar antes de dormir para ter o próprio GH endógeno. Tá? Aqui a produção do GH é um pouco diferente da testosterona, gente. Esse aí é o GH, são as partes dos hormônios aí. E agora eu incluí a estanozolol também. Aí a estanozolol, nós estamos começando com a dose de 60 miligramas. Rapaz, esse cara é corajoso, viu? É coisa, viu, gente? Porque assim, ele tá usando já um esteroide 17-alfaquelado, que é o oxandrolona, em dose bem alta, e agora ele tá colocando também um estanozolol, que é outro esteroide 17-alfaquelado, que 17-alfaquelado faz com que o esteroide seja o quê? Seja possível de ser absorvido pela via oral, mas também aumenta alguns efeitos colaterais deles, como por exemplo o ataque ao colesterol, então são os esteroides que mais afetam o colesterol de forma geral, e o estanozolol é o que mais afeta o colesterol bom, o HDL, inclusive, e também tornam esses esteroides mais hepatotóxicos, ou seja, tóxicos ao fígado, tá? Diferente dos esteroides injetáveis de maneira geral. A oxandrolona não é tão hepatotóxica, mas o estanozolol já é bastante, tá bom? Até em dose de 2 a 4 mg por dia já altera bastante as enzimas hepáticas. Nessa dose aí de 60 mg por dia já vai ser uma lasqueira grande, rapaz. E eu imagino como é que deve estar o colesterol do Marcão, né? Eu gostaria de ver os exames dele, seria até bem interessante a gente discutir isso daqui, né? Se ele falasse abertamente, talvez ele até fale algum vídeo pra gente reagir, mas bem bacana, né? Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, saber mais sobre esse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com assertividade e segurança, e logicamente com ética, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Vamos dar continuidade aqui. Certo?
Então a gente tá aí com as Transalol 60mg. Aí na parte da manhã, junto com a oxandrolona, estamos tomando aqui, ó, Jardiance 25mg. Os meus manipulados todos são da PharmaBest. Quem estiver precisando, pode chamar eles lá, qualidade Ele excepcional. tá usando, Então, tá eu usando tô- aí mais alguns medicamentos manipulados, medicamento ali pro controle glicêmico, né? Depois que ele comeu muito, tá usando GH também, que aumenta a glicemia. Não sei se ele tá usando insulina. usando junto aqui, então, Se usou, a Jardiance, o T3, 20mg mcg. Tá usando também hormônio da tireoide, que é como eu já falei em outros vídeos, né? O hormônio da tireoide para um atleta desse aqui que tá usando muitas outras substâncias associadas, pode até fazer uma diferença. Mas assim, você vai ter o efeito quanto tá utilizando. Quando parar, vai perder esse efeito e você vai ter um rebote. Só que ele é um atleta, ele quer ficar bom, ficar bem para um dia específico. Então, depois que ele tira, ele não tem problema de ter um rebote, de ganhar um pouco mais de peso. Já você, que é só emagrecer para ficar bem, se você utilizar o hormônio tireoidiano, você vai ter um tiro pela culatra, tá bom? E depois você vai ficar pior do que quando você começou. Fora que, se você não está associando com um bocado de outras coisas, o efeito de aumento de gasto energético que o hormônio tireoidiano, de forma isolada, promove no indivíduo que não tem hipotireoidismo, não tô falando de uma pessoa que é saudável e quer usar para performance, tô falando quem precisa. Para quem é saudável e quer usar para performance, não vai ter um efeito significativo. Tá certo? Se for usado de forma isolada. Ah, vou usar só hormônio da tireoide para emagrecer, vai funcionar? Não vai, tá bom? A ioimbina, 10mg. O T4, melhor, T4, são 150 microgramas. E veja que ele tá misturando o T3 com o T4, né? O T3 é a forma mais ativa, o T4 vai virar T3 para ter maior atividade biológica, beleza? Isso aí é a parte da manhã. Acordar em jejum. Depois eu vou usar o Glifage na hora do almoço, junto com a outra tomada de Glifage é a metformina, tá certo? Também para controle glicêmico. Provavelmente porque ele deve ter alguma hiperglicemia. Ou às vezes é uma coisa mais do atleta, porque muitas vezes o atleta tem aquele empirismo associado, né? Estratégia do coach e tal. Enfim, não sei qual é o motivo que ele tá utilizando, não acompanha os exames e a saúde do Marcão para conseguir entender, né? Mas eu acredito que tem algum motivo. oxandrolona e outra do GH. Tô usando também esse packzinho aqui. Ele tem um pouquinho de cafeína, umas vitaminas, uns minerais aqui. Ó, tem aminoácidos, EMA, cafeína, L-carnitina. Agora sim, esse ZMA vai fazer uma diferença, viu? Aumentar a testosterona do Marcão. A gente não acredita nesses testo booster, não, porque não funciona. Agora, se a pessoa tem deficiência de zinco e magnésio, beleza, excelente. Mas se não, não tem futuro. E ainda é mais interessante você fazer a suplementação separadamente de acordo com a sua necessidade. Você compra o suplemento ali padronizado, que os EMA é zinco, magnésio e vitamina B6. Você tem uma dose X fixa que talvez não seja a ideal para você. Vitamina, mineral. Então ele é bem completinho aí. Tô usando um packzinho desse à tarde. 3 horas da tarde, mais ou menos. Junto com a coenzima Q10. Também manipulada aí, ó, da PharmaBest. Não vai, A coenzima são vai fazer muita coisa não, isso aí. 200mg. Isso de tarde, né? Aí pré-treino. Eu tô usando também o Clenbuterol. Pronto, outra Clenbuterol aí, coisa. por enquanto tô com 3 ml. Mas esse Geralmente a galera usa clenbuterol no final da preparação, né? Ali nos últimas. No final, né? Porque tem o início, onde ele começa a perder gordura, depois ele vai chegar num platô, aí ele começa com o clenbuterol, que é um termogênico mais potente. E veja, ele tá fazendo o quê? Uma combinação de hormônio da tireoide com clenbuterol. Uma mistura potencialmente grave ali e pesada pro coração, que já tá sendo agredido por conta do esteroide anabolizante. Então, assim, é bem complicado e não é algo que tá compatível com a saúde, não. Mas ele tá colocando aqui a performance em primeiro plano. Eu não tô julgando, eu só tô falando aqui pra você. Então, isso aqui é o quê? É grave? Pode causar algo grave? Pode. Isso aqui é bem danoso? É bem danoso. Então, assim, uma coisa é a gente falar, por exemplo, de uma ampola de Durateston por semana. Outra coisa é falar disso daqui. Isso daqui é um contexto totalmente diferente do que você tem possibilidade de utilizar. Tá certo? Então, não use isso daqui como exemplo. Use isso aqui como ferramenta para aprender, entender o que a galera tá fazendo. Eu acho interessante ter o Marcão falar de forma aberta. Por quê? Porque ele coloca o jogo aberto e fala o que ele tá utilizando, né? E eu não vejo ele incentivando, pelo menos, ninguém a princípio, né? Eu também não acompanho muito. Às vezes pode ter até algum vídeo que seja interpretado dessa forma, é porque a galera é muito mala também, né? Gosta de colocar dessa forma, criar meme, mas assim, pelo menos nesse vídeo aqui, eu não vejo ele tentando incentivar ninguém a fazer isso. Vejo ele, na verdade, querendo mostrar e ser transparente. Inclusive tem aqui no título dele, ó, não façam isso em casa.
ml aí pode subir talvez mais na frente, nos últimos dias aí pra frente. E é só. Acho que foi tudo. É isso mesmo. Então é E isso. era isso, galera. Assim, é um negócio bem completo, né? Muita coisa, você vê que realmente o cara não tem medo. E assim, cara, é mais ou menos isso aí que um atleta usa. Tem atletas que usam um pouco mais, tem atletas que usam um pouco menos. Depende da categoria, se é categoria pesada, se é uma Open, uma Classic Physique, uma Men's Physique. Então, assim, né, a gente sabe que existe um abuso de esteroides dentro do meio do esporte, e logicamente não é isso que constrói um campeão. Mas sem os esteroides, os campeões não seriam os mesmos necessariamente, né? Porque além da genética para desenvolver músculo, o cara também tem que ter uma genética para suportar os efeitos colaterais. Então, não é todo mundo que está sujeito a isso. Então, talvez muita gente deixou de ser campeão justamente porque teve medo de entrar nesse mundo ou porque não tem a genética para suportar os colaterais, por mais que tenha genética para ganhar massa muscular, tudo bem? Ele falou aqui que estava usando, né, enantato de testosterona. A gente conversou um pouquinho sobre enantato de testosterona, mas eu queria trazer um vídeo completo para você entender tudo sobre enantato de testosterona. Vou deixar aqui para você, te espero lá e um grande abraço.